Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Outro dia, uma senhora me pediu que fizesse uma analogia entre livre-arbítrio, determinismo, destino e fatalidade. E eu me reportei a uma história retratada, falada, escrita, propalada pela nossa Ivone do Amaral Pereira, médium de renome dentro do movimento espírita, já desencarnada, mas que deixou um legado muito grande para todos nós. E num livro chamado Nas Telas do Infinito, ela conta uma história que ela vivenciou intensamente, que eu a trago para vocês. Dizia ela que, quando ela morava em Lavras, Minas Gerais, ela apresentou um desconforto psicológico muito grande e se alterou a tal ponto de vociferar contra a própria mãe, que a chamara a atenção dizendo que não tinha espaço para ela como espírita, lidando com os espíritos muito de perto, por uma coisa tão simples que, segundo ela, Dona Ivone, quando foi escrever o livro, nem se lembrava a razão dela ter ficado tão nervosa, tão brava e apresentar aquele desequilíbrio emocional. Mas, diante daquele momento grave em que a sua mãe a chamava a atenção, ela sentiu a presença de um mentor espiritual que lhe convidara para o repouso no leito. E de imediato, atendendo aquela proposta que era mais coercitiva do que convidativa, ela deitou-se e viu logo em seguida, em desdobramento, o seu corpo à sua frente estendido na cama e ela podendo se projetar em desdobramento para bem onde ela entendesse. E esta força a projetou pela janela do quarto, e ela foi até a mãe, viu que a sua mãe estava muito aborrecida, acariciou-a, passando as mãos no cabelo, talvez já começando um arrependimento, e foi quando ela viu à sua frente, pela janela, peitoril da sua janela, o Instituto Gamon de Agronomia da sua cidade natal. E lá à frente ela pôde divisar uma colina que praticamente cercava o Instituto, onde os pássaros davam voos rasantes com seus gorjeios maviosos, a ponto de Lavras ser considerada, cognominada, chamada a cidade dos pássaros. E pastando pachorrentamente, numa grama à sua frente, estava ali alguns animais, dentre eles bois e vacas. E foi quando ela se reportou ao Francisco de Assis, que sempre amou a natureza, e por certo, se ele estivesse ali, estaria chamando ambos os elementos de meus irmãos. E foi, pensando assim, que ela se aproximou do boi, colocou a mão no seu chifre, e o boi percebeu o seu espírito em desdobramento, até se afastando, mediante a sua presença. E foi quando ela pôde sair daquele ambiente num voo constante e foi recobrar a consciência na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro, já com a possibilidade
de dar voos rasantes à semelhança dos pássaros que estavam ali naquela praia, buscando os peixes deixados pelos pescadores. E aproveitando aquele momento, no verdadeiro deleite, ela também dava voos rasantes, sentindo as energias que emanavam daquelas ondas, sustentando-a naqueles deleites, naqueles voos, verdadeiras piruetas que ela projetava por conta das energias do mar e da energia desse espírito amigo que estava ao seu lado. Foi quando ela pôde perceber, vendo ao seu lado a figura de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E foi quando ele disse para ela: vem comigo, eu quero lhe mostrar um quadro na favela do Querosene, aqui no Rio de Janeiro. E ela, impulsionada por uma vibração, começou a acompanhá-lo num voo, uma volitação, passando pelo Catete, pela Praia do Flamengo, pela Lapa, pelo centro da Candelária, chegando ao Morro do Esqueleto, para depois, no destino final, no Morro do Querosene. Mas nesse trajeto, ela pôde adentrar os lares, vendo todos os quadros que aconteciam ali dentro, onde as pessoas mantinham relações, pessoas se agrediam, às vezes tendo instintos absurdos, tendo manifestações grotescas, e aquilo foi chocando tanto a Dona Ivone, que ela pediu a Dr. Adolfo que a preservasse da visão daqueles ambientes. E foi quando ele disse assim: não, é muito importante que você os veja em mancheias. Porque aqui estão pessoas que passam fome, pessoas que estão desempregadas, pessoas que são mal amadas, pessoas que não tiveram educação, não tiveram respaldo familiar, criaturas que foram criadas à deriva, sem nenhuma religião, sem nenhuma formação filosófica e ideológica, pessoas que passam verdadeiramente fome, frio e todas as agruras da vida, e, portanto, nem podemos exigir que eles deem grande espetáculo no trampolim da vida, enquanto que você, tendo tudo isso, sendo espírita, conhecedora do Evangelho, da doutrina, convivendo conosco, tendo respaldo familiar, vivendo envolta numa atmosfera extremamente salutar, e você apresentou um quadro tão grotesco, tanto quanto esse que você está vendo, a ponto de vociferar contra a sua própria mãe, é importante que você os veja, e eu não posso privá-la deste momento. Mas vem comigo. E então foram até a favela do Querosene. Chegando lá, viram uma jovem com um pouco mais de 20 anos, com mais duas irmãs, uma de 10 e outra de 8, que estavam ao lado daquela jovem deitada numa folha de zinco, acobertada por um lençol muito magro, se esvaindo em sangue, numa febre muito alta. E aí então, Dr. Bezerra disse para ela: nós viemos aqui assistir estas criaturas. E foi ao ouvido da menina de 10 anos, cochichou, falou alguma coisa, e aquela menina saiu correndo em disparada, descendo o morro em busca de alguém, que a Dona Ivone não pôde precisar qual o nome declinado ao ouvido daquela criança. Minutos depois, chega uma irmã de caridade, uma freira,
que providencia todo o tratamento para aquelas criaturas, uma vez que aquela jovem estava para desencarnar por conta de uma tuberculose muito grave. E as crianças órfãs, porque as 3 criaturas não tinham pai nem mãe, elas precisavam de alguma ajuda, de um respaldo mediante o desencarne daquela irmã mais velha, que era enfermeira e que fora contratada para cuidar de uma senhora que estava com tuberculose. E mediante a exigência da família, num trato próximo com aquela senhora, dia e noite, sendo paga regiamente para isso, ela acabou por contrair a doença. E ao se ver doente, a família, sem nenhum escrúpulo, a despediu, sem lhe dar cobertura para o tratamento devido, e ela volta para a sua casa, ou melhor dizendo, o seu barraco, e começa a lavar roupa para atender a demanda dela e das 2 crianças, na condição de irmãs ou filhas adotivas à sua mercê. Mas as famílias, percebendo que ela estava cada vez mais doente, já vomitando sangue, tiraram a roupa, não mais dando serviço a ela, e foi necessário que as crianças fossem até a margem do morro mendigar para que as suas necessidades vigentes fossem atendidas, sofrendo todos os maus tratos que a sociedade, naquela época, pudesse dar a essas criaturas profundamente limitadas socioeconomicamente. Dr. Bezerra de Menezes movimentou todo um tratamento em nível espiritual para aquela jovem. A irmã de caridade a internou no hospital e ela veio a desencarnar logo em seguida. E as 2 crianças foram para uma casa de custódia a menores. E a dona Ivone ficou muito sensibilizada e questionou, mas por quê? Uma jovem, me parece tão bondosa, enfermeira, dedicada à causa humana, e agora, numa situação tão vexatória, difícil, se prestando a cuidar das suas irmãs menores, e Deus permitir que ela venha desencarnar, deixando as suas irmãs desta forma. Por quê? E Dr. Bezerra disse assim, eu vou lhe mostrar a razão dessa desdita. E projetou um filme para a dona Ivone, a fim de que ela visse a razão daquele quadro. Voltou ao tempo da corte de Dom Pedro I, na cidade do Rio de Janeiro, quando uma família composta de uma mãe, de uma jovem de 16 para 17 anos, Dona Dolores e Palmira, com mais 5 crianças. Esse ambiente era de um lar onde o pai havia desencarnado e a mãe, mas a filha mais velha, trabalhava como costureiras, exímias costureiras, numa chácara do bairro de São Cristóvão, costurando para a alta sociedade do Rio de Janeiro para atender a demanda daquelas criaturas. E de tal forma que Dona Dolores e Palmira trabalhavam dia e noite até altas horas da noite, costurando para atender a elite carioca que buscavam essas criaturas porque sabiam da competência do trabalho delas. Mas Palmirinha sempre questionava, por que tanta pobreza? Nós trabalhamos dia e noite e as nossas crianças muitas das vezes dormem com fome, não tendo nenhum pão seco
para mitigar a fome dessas crianças. Poderia surgir um jovem da elite que pudesse me descobrir, porque afinal de contas, eu me sinto uma pessoa bem afeiçoada, de porte respeitável. Ou se não, alguém para se casar com a minha mãe, para nos dar uma certa custódia e amparo, para que as nossas crianças não sofram tanto assim. E ela ficava sempre fazendo uma elucubração mental. Num certo dia, as crianças, altas horas da noite, pedindo comida, ela teve uma ideia. Mãe, nós já estamos com uma costura bem adiantada e aquela senhora poderia fazer um adiantamento. Vamos até lá, amanhã. Pedir que ela nos dê um adiantamento para nós atendermos as nossas crianças. Afinal de contas, ela haverá de entender a nossa necessidade. Boa ideia, minha filha. Boa ideia. Vamos esperar. Vamos dormir. Amanhã cedo, nós iremos até lá. E foram. Entregaram a costura. A mulher pegou uma costura irreparável. E ela disse, mas que lindo, que trabalho maravilhoso. Pois então, é parte da costura. O restante está em casa, mas nós iremos entregar no prazo combinado. Ah, que bela costura, que belo trabalho. Pois então, nós trouxemos parte da costura porque ele retratou o fato. A senhora poderia nos fazer um adiantamento para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, atender as nossas crianças? E aquela mulher, laconicamente, respondeu, eu não estou acostumada a esse tipo de comportamento. Eu combinei com você, vou acertar regiamente, mas ao final, a entrega final do seu trabalho. Mas minha senhora, não questione, já é uma definição. Eu não vou lhe fazer nenhum adiantamento. Voltaram para casa, Palmirinha mais revoltada ainda, agora chegou às raias de uma revolta, dizendo, mãe, não é possível mais essa vida que nós estamos levando. Eu já não saio com ninguém, não posso ter o prazer de um passeio, de uma noitada, não tenho namorado, estou vivendo essa vida infeliz. A senhora não faz outra coisa senão trabalhar dia e noite. Que vida é essa? Minha filha, sempre aparece alguma coisa nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não vamos perder a fé em Deus. Vamos continuar trabalhando. Porque quem vive retamente, Deus provê. Sim, mãe, mas já estou cansada de esperar por esse momento que não chega. Espere, minha filha. Certo dia, chegou uma senhora do bairro da Tijuca, ia ter um casamento, e ela encomendou todo o trabalho para aquelas duas criaturas. Da família, da noiva e todos os partícipes ligados à família daquele casamento. E elas ficaram felizes, porque aí poderiam ganhar um certo dinheiro e atender a demanda, principalmente das crianças. Ao final do trabalho, foram até a casa daquela senhora para levar a costura, receber o pagamento, e ela pediu à mãe que pudesse acompanhá-la. E a mãe disse, não, minha filha, não precisa, eu vou sozinha. Não, mãe, mas eu sei que é uma casa muito bonita, e eu vou adentrá-la, e eu vou poder curtir, pelo menos o ambiente daquela casa, que eu gostaria muito de conhecer por dentro. Mas minha filha, as crianças... Não, mãe, pede a vizinha, é rapidinho, eu vou com a senhora, nós voltamos, me permita. Então, troque a roupa, vista um vestido numa condição melhor, então vamos comigo. E elas foram para o bairro da Tijuca. Chegando lá,
Veio à porta aquela senhora, ela entregou a costura, convidou para entrar, acertou regiamente, e quando estavam saindo, surge um jovem, 20 e poucos anos, que olha para Palmira, Palmira olha para ele, e algo nos bastidores aconteceu entre os dois. E ele deu um jeito de conversar rapidamente com ela, e disse alguma coisa que ficou entre os dois, e Palmirinha foi embora com a Dona Dolores. Mas Dona Dolores, aquela capacidade que a mãe tem de perceber algo que transcende, disse: minha filha, não se deixe envolver por essa criatura. Porque veja, a nossa condição é a condição desse jovem. Nenhuma possibilidade. Portanto, morra aqui qualquer propósito. Mas ela foi para casa pensando: não, eu vou ainda me casar com ele. E foi embora. E encontrou-se com aquele jovem. E mais algumas vezes. E a mãe, por mais que a repreendesse, o ambiente ia ficando cada vez mais quente no envolvimento entre aquelas criaturas. Guilherme e Palmirinha. Até que um dia ela proibiu que Guilherme adentrasse ao seu lar. Muito pobre, muito modesto, na chácara de São Cristóvão. Mas o Guilherme, percebendo aquela situação, fez um convite para Palmirinha. Se você quiser, eu monto uma casa para nós dois e você vai ser a minha amante. Porque naquela época, jovem, que era jovem da sociedade, se primava por ter um amante em algum lugar. E ela ficou pensando: mas como? Eu vou programar tudo na hora aprazada, eu lhe digo, e nós vamos viver juntos. E ela continua costurando com a mãe, mas sempre com aquela proposta de se vincular àquele jovem. Até que um dia chega um bilhete à sua mão. Palmira, é hoje. Eu passarei na frente da sua casa às 10 horas da noite. E você vem comigo. Hoje ou nunca mais. A decisão é sua. E Palmirinha estava costurando. A mãe ao lado. Lamparina. Sujando a sua face com aquela fumaça emanada da lamparina. Deitada em cima de uma mesa, de uma máquina de costura. E ficou pensando: eu não posso abrir mão dessa oportunidade. E a mãe que olhava, ela sempre olhando o relógio. Minha filha, algum problema? Não, mãe, nenhum problema. Por que você está tão preocupada com o relógio? Não, mãe, não tem nada a ver. Minha filha, olha bem o que você vai fazer. O que está passando pela sua cabeça. Não vai deixar de viver uma vida reta como a nossa para se meter em qualquer situação de enroscada, que vai gerar um problema para você e para nós. Não, mãe, fique tranquila. Mas costurando e olhando o relógio. Até que, na 10ª pancada do relógio que estava à frente, ela sai à porta e vê que aquele jovem estava lá com um carro puxado por 4 cavalos, porque naquela época não tinha automóvel. E ele então acenou para ela: vem comigo. Ela foi até o quarto, vestiu uma roupa, pegou uma sacola e saiu correndo. E a mãe, por mais que tentasse detê-la, não conseguiu. E viu que ela foi distanciando com aquele jovem, indo afora do bairro, atingindo o centro da cidade. Passou a noite inteira sentada esperando Palmirinha chegar. E ela não chega. Passou o dia inteiro esperando e ela não voltou. Até que um certo dia ela recebe uma carta. Mãe, estou lhe mandando 100 mil réis para você cuidar das nossas crianças. E na sua casa eu não volto nunca mais. Dona Dolores, difícil traduzir o que ela sentiu por dentro, mas pôde perceber que havia perdido a sua filha para
Guilherme e uma vida reservada, escusa aos dois. Passado um tempo, ela se casa com o Senhor, muda-se para o estado de Minas Gerais e nunca mais encontrou a filha. Palmira, depois de um certo tempo, foi preterida por Guilherme, arrumou alguns amantes, montou um bordel, arrebanhou muitas jovens e foi adquirindo um dinheiro por conta daquela vida ilícita. Passeava na praia de Copacabana, invejada pelas crianças, porque ela trazia ao colo, num carro cheio de guloseimas, puxado por animais maravilhosos, seda preta, dando guloseimas àqueles cachorrinhos que estavam no seu braço, e crianças passando ao lado, mitigando algumas migalhas sem serem atendidas. As mulheres cujos maridos frequentavam o lar de Palmira, mulheres da alta sociedade, homens do império, homens da corte de Dom Pedro e tantas outras criaturas ricas e famosas frequentavam a casa daquela mulher, de tal forma que a vida, no aspecto físico, socioeconômico, lhe sorria, lhe abria as portas para os deleites por conta daquela condição amealhada às expensas daquele bordel. Mas o tempo se passou, ela se envelheceu, foi percebendo que não sobrou nada para ela a não ser dinheiro, e no final da vida, num drama de consciência, querendo se redimir, pelo menos parcialmente, daquele sentimento de culpa, começou a ajudar algumas viúvas e algumas crianças órfãs. E no final da vida, desencarnou até muito cedo, por uma doença grave, e fez um testamento, pedindo que o seu dinheiro fosse legado às mulheres que ela já estava assistindo e às crianças pobres, e parte a uma serviçal que lhe dava custódia nos últimos tempos. Mas os juízes daquela época se abocanharam daquele dinheiro, não atendendo nem o seu pedido, se lhe completaram as expensas daquela fortuna que Palmira deixou. Desencarnando numa situação dramática em nível espiritual. E chegando lá, se apercebendo que não havia cumprido o programa, que era de ajudar a mãe, custodiar aquelas crianças, cujo compromisso foi assumido no plano espiritual, e que não teve nenhum contato depois com a família, vivendo apenas o seu mundo egóico, ela se deu conta do desastre que tinha acontecido na sua trajetória existencial. E ela pediu clemência, a ajuda do mundo espiritual, para que se desse uma oportunidade para ela estar quites com a sua consciência. E então Palmira volta, tão logo reencarnou, teve os seus pais desencarnados, sobraram 2 crianças para ela custodiar, foi ao trabalho constante, lutando praticamente para atender a demanda daquelas crianças, trabalhando como enfermeira, e depois acaba desencarnando numa situação complicadíssima de uma doença pulmonar, que estava já inserida no perispírito, no seu pulmão, quando na vida anterior ela era fumante e participava das noitadas naquele bordel. Daí, Ivone Pereira se dar conta que estava mais uma vez cumprida a lei de causa e efeito, estava ali cumprindo um desiderato divino, e a misericórdia de Deus dando oportunidade para que aquela jovem se refizesse na trajetória da sua vida espiritual.
Aí então ela se deu conta que por nada, que ela nem se lembrava, ela se colocou numa vociferação contra a mãe, num desequilíbrio muito grande, e que não havia nem razão para isso, principalmente na condição de uma espírita convicta, conhecendo o Evangelho, as obras espíritas, e que poderia ser um estímulo para o equilíbrio das criaturas nas circunstâncias. E ela sendo motivo de preocupação para o Dr. Bezerra de Menezes, a ponto de lhe propiciar uma experiência muito viva, que aconteceu no prazo de 17 segundos. Ou melhor dizendo, 17 minutos. Quando ela sai do quarto e volta, recobrando a sua consciência, olha no relógio e se apercebe que toda aquela viagem, toda aquela experiência tinha acontecido no prazo exíguo de 17 minutos. Por que eu lembrei dessa história? Porque ela começou em cima de um livre-arbítrio. Nós temos o poder de decisão. Podemos tudo, embora devamos poucas coisas realizar, como disse o Paulo de Tarso. O livre-arbítrio, conforme a pergunta 843 do Livro dos Espíritos, acontece na medida em que nós temos a capacidade de pensar e de decidir. E acrescenta os benfeitores em outro segmento do Livro dos Espíritos que, do momento em que o homem passa a ter a consciência do certo e do errado, do bem e do mal, ele tem o livre-arbítrio. O poder de decisão, o poder de direcionar a sua vida. O que retrata, mais uma vez, a perfeição divina, que se ele pode, Deus também dá para nós o direito de realizar o que bem entendermos. Uma criança, quando criança ainda, que vai em cima de uma cama e nas suas necessidades suja a cama, nenhum problema. Nós não incriminamos a criança, nós não cobramos nada dela e, pelo contrário, lhe damos uma assistência redobrada. E vamos cuidar do lençol, do colchão e tudo mais. Quando essa criança cresce, em nível de adolescência, nós já começamos a dizer das suas responsabilidades. E se ela subir à cama com o pé sujo, o que nós vamos dizer para ela? Meu filho, não é possível que você não entenda que não é justo que você coloque esse pé sujo em cima da cama, cabendo a mim ter que lavar o lençol. Não faça mais isto. E o filho, sem nenhum escrúpulo, entendendo que ele não tem que lavar nada, e a mãe que compete isso, ou a serviçal, ele volta e sobe em cima da cama de novo, com o pé sujo. E o que essa mãe vai fazer? Já admoestou, já explicou. Certamente, se ela for um pouco mais lúcida, ela vai dizer, meu filho, nenhum problema. Pega o lençol, vai para o tanque, com uma escova e um sabão, e lava o lençol. Não, mãe. Meu filho, eu não vou lavar. Alguém tem que lavar. E você já sabia que não podia colocar o pé sujo. E agora, se o fez, a responsabilidade é sua, vá e lava o lençol. E essa criatura não tem alternativa. A contragosto, maldizendo a vida, a sua atitude infeliz, ela vai lavar o lençol. E é justo, educativo, e é assim que Deus faz conosco. Enquanto formos seres primitivos, que não temos a consciência do certo e do errado, Deus faz vista grossa, passa por cima, até nos trata com mais carinho, com mais desvelo. Mas quando nós passamos a ter o entendimento do certo e do errado, do bem e do mal, Deus, a sua lei, começa a nos cobrar. E essa cobrança, ela é automática. Deus não vinga, Ele não castiga e Ele não cobra. A sua lei é automática na vida de cada um. A ponto de Jesus ter dito,
a semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. E esta lei não é outra senão os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo ou o marido da próxima, que é a mesma coisa, e não cobiçar as coisas alheias. Esta é a lei. E acrescenta o benfeitor, pergunta 641. É a única responsável pela nossa felicidade. Quem se aproximar dela, se aproxima de Deus e retém a felicidade. Quem se distanciar dela, se afasta de Deus e começa a sofrer as consequências. E Kardec, preocupado com a informação dos benfeitores, questionou: mas e esta lei? Ela é revelada a todo mundo? E então o benfeitor disse: lógico, como Deus haveria de escondê-la, de omiti-la, se ele é perfeito? E a revelação dessa lei, ela é para todas as criaturas. A ponto de, na pergunta 627, o Kardec perguntar: mas se Jesus já trouxe essa lei, porque a lei que Jesus disse são 2 leis que retratam bem os 10 mandamentos. Resumidamente, a lei de amor, amor a Deus, o próximo e a nós. E a lei de justiça, fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Esses 2 mandamentos de Jesus retratam toda a lei de Deus, para que a gente não alegasse ignorância. Mas o Kardec mesmo assim perguntou: mas se Jesus já trouxe a lei, o que vocês, espíritos, vieram fazer? Então os benfeitores disseram: Jesus pregou por parábolas e alegorias, dando margem que o homem às vezes tivesse dúvida a respeito da informação do Cristo. Mas nós viemos para trazer a verdade, desmascarando os hipócritas, confundindo os orgulhosos, trazendo a verdade para o homem para que ele seja responsabilizado pelos seus feitos. E essa lei de Deus é colocada de acordo com os mundos. A lei de um mundo primitivo é diferente da nossa. Como a lei de um mundo mais elevado é também diferente da nossa. Cada lei, segundo Deus, no seu entendimento, tem que ser adequado a cada criatura. A lei nossa hoje são os 10 mandamentos. O amor e a justiça que nós devemos desenvolver perante os nossos circunstantes. E uma lei que está na nossa consciência. Porque às vezes a gente fica pensando: mas é aquela pessoa que não estuda o Evangelho? É aquela pessoa que não tem religião? É aquela pessoa que não é afeiçoada ao estudo de algo que possa dizer de Deus? Como fica para essa criatura a vivência dessa lei? E na pergunta 621, o Kardec a fez e a resposta dos Espíritos foi a seguinte: a lei de Deus está na consciência. Então, se nós perguntarmos para um preto, para um branco, para um rico, para um pobre, para um intelectual, um amaurótico, o que é a lei? Ele vai dizer: é certo roubar? Não. E por que você rouba? É certo matar? Por que você mata? É certo perder tempo? Não. Por que você perde tanto tempo? É certo prejudicar alguém? Não. Por que você prejudica as pessoas? É certo fazer o bem? Sim. E por que você não o faz? E esta lei está na consciência de cada um, pela qual nós todos seremos responsabilizados. De tal forma que o nosso livre-arbítrio nos leva no mundo espiritual a criar um programa
reencarnatório evolutivo. E nós todos fizemos o programa para essa atual existência. Criamos um determinismo. É como se nós fôssemos fazer uma viagem para São Paulo. Amanhã eu vou para São Paulo. Vou de a pé, eu vou de a cavalo, eu vou de Fusca, eu vou de Audi, eu vou de avião, ou eu vou no supersônico. Mas eu vou amanhã para São Paulo. Cada um vai de acordo com a sua possibilidade, mas a proposta é de ir para São Paulo. Mas que garantia nós temos que nós chegaremos lá? Nenhuma. Mesmo porque nem o tempo nós podemos aprazar, porque de a pé, quero crer que vai demorar muito. De a cavalo, um pouquinho menos, mas também demora. E de carro pode fundir o motor? Como poderemos ter uma pane no avião e abortarmos o voo? De tal forma que há um determinismo de irmos até lá, mas não temos garantia. Podemos até chegar num determinado momento, ter uma intempérie e dizermos assim, não, São Paulo vai ser meio complicado chegar lá, eu vou ficar aqui em Campinas, ou vou ficar aqui em Limeira, ou eu vou mudar a minha programação. Ou até, acho melhor voltar para São José do Rio Preto. O que implicaria um pouco de esforço, de dedicação, de devotamento para eu chegar a São Paulo, que seria o meu destino. Assim é a nossa vida. Nós fizemos um programa reencarnatório onde está tudo adredemente preparado. O corpo que nós vamos ter, a família que vai nos receber, quem nós vamos arrebanhar para participar conosco em futuras famílias, o que nós iremos realizar profissionalmente, que religião nós vamos professar, que trabalho nós vamos executar, tudo está devidamente programado. Mas, segundo André Luiz, se nós tirarmos média 7, está de bom tamanho. Porque completista nós não seremos. Ou seja, fazer 100%, nós não fazemos. Não é que nós não podemos fazer, até pode, mas por negligência, por ociosidade, por indiferença, por alienação frente à proposta, nós não executamos o plano. E do lado de cá, às vezes nós dizemos, meu Deus, que vida dura, que dificuldade. Parece até que eu joguei alguma pedra na cruz de Jesus. E a gente começa a achar que a gente está sofrendo muito. Mas, segundo Jesus, não há fardo além do ombro. Sabem por quê? Porque do lado de lá, o nosso programa é analisado pelos benfeitores. Se eles entenderem que o programa está além da nossa competência, eles não permitem que nós realizemos o programa para essa atual existência. Dizem, espere um pouco mais, faça apenas o trivial e deixe esse programa para a próxima reencarnação. Mas se nós tivermos competência e fizermos um programa muito pesado, que aparentemente, além da nossa competência, Kardec fez essa pergunta. Quando nós percebemos que alguma pessoa está sofrendo, parece que além da sua competência de suportar aquilo, não parece algo errado? E o benfeitor disse, não. É que a pessoa do lado de lá, no plano espiritual, percebendo que a vida aqui é curta e rápida, e que se ela for denodada, que for corajosa, determinada, pode nessa atual existência, que passa muito rápido, e resolver muitos problemas adquiridos em reencarnações pretéritas, essa pessoa assume o compromisso, o plano espiritual percebe que ela tem competência e avaliza. Agora, se a pessoa vai realizar ou não, depende do seu livre-arbítrio, da sua determinação. Portanto, está tudo regiamente programado, mas nós temos o poder de decidir se vamos cumprir ou não. Emmanuel coloca com muita presteza. A nossa felicidade está no dever cumprido. Se quisermos ser felizes, vamos cumprir o nosso dever, que nós assumimos no plano espiritual.
como filho, como pai, como esposo, como uma mulher, como profissional, como patriota, como um cidadão do mundo. Porque se nós não cumprirmos o dever, estamos apenas adiando a nossa felicidade. E a fatalidade? Existe? Existe inicialmente um destino que nós criamos por conta do livre-arbítrio. Existia um determinismo, mas nós já mudamos. Não vamos mais cumprir aquele programa. Então nós decidimos uma vida X por conta de um destino que nós vamos criar. Tipo, não vou mais para São Paulo, vou voltar para Rio Preto, ou vou ficar em Limeiro, em Campinas, ou vou fazer qualquer outra coisa. Ou seja, na vida nós vamos decidir, vou levar a efeito esse programa ou não. E o pior, que tem muitas pessoas que desistem do programa, pensando que vai resolver através do suicídio. Mal sabendo que não só não vai resolver, como vai criar um problema muito mais grave para todo mundo, gerando consequências para futuras reencarnações, segundo o Chico, gerando problema para a família cerca de mais ou menos 200 anos. Então, suicídio não é solução. Ou seja, voltar para Rio Preto não é solução. Se nós programamos ir para São Paulo, vamos fazer tudo para chegarmos lá e cumprir aquilo que nós fizemos. Adredemente programamos, fizemos um programa para resolver a nossa problemática. Ou seja, quando Jesus disse, aquele que cumprir uma finalidade, aquele que perseverar até o fim, não é fim de tempo. Aquele que perseverar até o fim de uma proposta, uma finalidade, será salvo. Ou seja, aquele que fizer um programa e cumprir o programa, está se aparatando para uma tarefa mais sublimada e certamente com menos sofrimento. Então, todo o sofrimento nosso não é outra coisa senão a nossa ignorância, a nossa alienação, a nossa indiferença, a nossa ociosidade diante da vida que nós programamos para ser vivenciada nessa atual existência. E a fatalidade? Existe? Fatalidade, segundo os Espíritos, só existe uma, é a nossa volta. Um dia nós iremos voltar para o lado de lá, para fazer uma provinha. Que a gente vem para cá, tem aula, não tem? Tem aula todo dia, aquele repeteco danado, levanta cedo até de noite, é uma aula. Depois, num certo tempo, tem uma prova, alguém nos coloca na prova. E no final da nossa existência tem um exame final. Passamos de ano? Sim, para o segundo ano. Tem um período de férias no mundo espiritual. Depois voltamos para o terceiro ano. Período de férias, passamos para o quarto ano. Terminamos o primário, vamos para o ginásio. Quero crer que nós estamos no ginasial. Já passamos pelo primário. Mas tem universidade, tem ainda uma vida profissional pela frente. E cabe cada um trabalhar a sua formação. Por isso Jesus diz, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Nós estamos com pequenas causas, por isso nós temos que ser fiéis a elas. Para um dia nós estarmos de posse de uma grande causa, para nos apresentarmos de uma maneira um pouco mais valorizados no mundo espiritual. Agora, a fatalidade de verdade, em nível físico, porque não existe em nível moral. Não existe fatalidade moral. Ah, ele tinha que passar por isso. Não. Não é fatalidade. Na grande maioria, porque nós nos permitimos por atitudes infelizes. Se existe uma fatalidade em nível físico, é por conta de uma prova que nós programamos no mundo espiritual. Tipo, se eu fui dono de uma fazenda há 100 anos atrás, na minha última encarnação, e cortei um braço de um escravo, está programado fatalmente para eu perder o braço num acidente aqui nessa atual existência. É uma fatalidade que eu
programei por conta da minha atitude infeliz, para estar em paz com a minha consciência. Mas se eu chegar aqui e começar a fazer o bem, diz o Pedro, o amor cobra a multidão de erros, eu inadvertidamente vou colocar o dedo no aparelho, vai cortar a ponta do dedo, e eu não vou perder o braço. Quer dizer que nem essa fatalidade não existe. Existe a fatalidade de você perder o dedo, mas não o braço quando estava programado para isso, porque a lei de Deus é elástica. E é todinha de justiça, mas tem a misericórdia. E aquela pessoa pode mudar o seu destino. Pode mudar até essa fatalidade. A única que não vai mudar é a nossa volta para o plano espiritual, que já está mais ou menos programado o dia. Nós já temos mais ou menos no inconsciente a data da nossa volta. Poderá até se arrastar um pouco mais, desde que nós estejamos cumprindo muito bem o nosso programa. Existe uma moratória. Se está programado para a gente viver 70 anos, a gente pode viver até 80, 90, até um pouco mais. Porque fisicamente a ciência mostrou que nós nascemos com a possibilidade de viver 110 anos. E se não vivemos é porque nós estragamos nosso corpo. Cigarro, bebida, mente doente, raiva, e uma série de outros descontroles que acaba arrebentando o nosso físico. E por isso, às vezes, precipitamos o desencarne antes da hora. Até mesmo nem cumprimos o programa dos 70 anos da nossa volta. E Deus, que analisa o nosso comportamento, se estivermos muito bem desincumbindo da nossa tarefa, Ele alarga o nosso tempo na Terra. E se nós estivermos comprometendo a nossa existência com atitudes infelizes, Ele faz com que nós desencarnemos antes da hora. Que, aliás, é uma misericórdia de Deus. É melhor que a gente vá lá e reprograme para não continuar fazendo absurdidades, nos comprometendo mais ainda. Então veja que a fatalidade só existe mesmo para valer, é a nossa volta, que de resto depende de uma série de fatores, a começar pelo nosso entendimento a respeito da vida e o nosso comportamento perante ela. E Jesus foi claro, aquele que ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder a vida, ganhá-la-á. Ou seja, a pessoa que quiser curtir muito a vida aqui, sem cuidar da alma, realmente vai ser complicado. Aquele que quiser cuidar da alma e esquecer um pouco do físico, terá uma situação melhor. E se nós estamos sofrendo, não temos que incriminar ninguém. É a nós mesmos. Porque Jesus disse isso claro. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as obras. Olha o caso da Palmira. Poderia ser totalmente diferente. Ela decidiu, pelo seu livre-arbítrio, abandonar a mãe com as crianças. Resolveu consorciar-se com a criatura que não tinha nada a ver com ela. Depois, se não bastasse, monta ali uma casa de prostituição. Morre rica, curtiu tudo que tinha direito em nível socioeconomicamente, mas espiritualmente se comprometeu. E volta depois, de que jeito? Numa situação danosa, na favela do Esqueleto, ou melhor dizendo, do Querosene, lá com as duas irmãs, trabalhando dia e noite e desencarnando com tuberculose. Deus cobrou alguma coisa? Não, Deus teve misericórdia, dando oportunidade para ela refazer caminho. Se nós estamos sofrendo, é porque outrora nós não observamos as leis de Deus, que estão na nossa consciência. E se nós não quisermos sofrer mais daqui para frente, que fiquemos bem espertos. Porque a lei de Deus é universal. Não depende de ser católico, espírita, budista, messiânico, nem islamita. É universal, é para todo mundo. E se nós quisermos dar um acréscimo, uma melhoria para a nossa estada na Terra, façamos todo o bem possível. Como disse o Chico, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã Ele, o bem, será o nosso único advogado. E Maria Dolores, referindo-se às nossas dores, às nossas contraditas, os nossos sofrimentos, e se tratando de uma lei misericordiosa e justa,
escreveu um poema através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que diz assim: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amar põe a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num toucado de flores. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono em beleza e verdura. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção, com uma peça nobre e cara. A pérola, de grande valor e brilho evanescente, é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia. Na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.